posso fazer isso. Tratar credores da mesma classe e em condições desiguais, desde que o critério seja objetivo. O que eu quero dizer com isso? Banco do Brasil e Sicredi serão credores financeiros apoiadores. Qual é a condição para eles apoiarem? É eles disporem de X valores para o fluxo operacional. Cara, se o Itaú quiser receber nos termos do Banco do Brasil e do Sicredi, é só ele aderir à condição credor financeiro apoiador. Então, em recuperações maiores, se criam blocos de credores para aí sim alguns receberem melhores condições e outros em piores condições. Isso é normal. Por quê? Porque nós precisamos manter a empresa operando. E mais que isso, é lícito aos credores que não vão estar nessa situação de vantagem aderir à posição de vantagem. Eu vou te dar um exemplo que isso fica mais simples ainda. Recentemente, há meio ano, pouco mais, pouco menos, eu aprovei um plano que envolvia 70 ou 80 milhões de dívidas. Tá? E o credor financeiro apoiador, ele só tinha, olha só, Rodrigo, ele só tinha que abrir mão do prosseguimento do crédito em relação aos coobrigados. Se ele abrisse mão, a condição para aderir àquela classe era não prosseguir a perseguição do crédito em face dos coobrigados. Se ele aderisse àquilo ali, ele receberia 90% do crédito com 18 meses de carência em 84 meses. Tá bom? Agora, se ele não abrisse mão de perseguir o crédito contra os coobrigados, se ele eu quero perseguir o crédito contra o avalista, aí ele ia receber com 90% de deságio. Tá? Então, a condição ela é objetiva. Cara, tu quer perseguir o sócio, pode até perseguir, mas tu vai receber com 90% aqui no plano. Ou seja, tem uma racionalidade aqui. Se pretende privilegiar, homenagear o credor que está de boa fé, que entendeu a dificuldade da empresa, que assumiu o risco, porque instituição financeira assume risco. Não ganha sempre. Não é certo. Eu estava discutindo hoje de manhã com um credor. Não é certo pensar que a instituição financeira, que o credor sempre vai ganhar integralmente o que você deu de crédito. Nós não estamos falando de contrato de pai e mãe aqui, nós estamos falando de contrato comercial, de contrato de índole empresarial, e tem risco, e o risco está precificado nos juros. Então, não vai receber tudo sempre. Né? Então, só para dizer que não é simples a negociação de um plano de recuperação social, envolve intensas reuniões, envolve cenários múltiplos, e se chega a uma conclusão, normalmente, a partir da fragmentação, da segmentação de cada credor que vai aceitar ou não determinadas condições. Tá bem? Não sei se eu respondi ou eu mais compliquei, mas essa é a... Bem entendido. É justamente o que quem decide, né, o sucesso da recuperação do produtor rural vai ser o credor. E para ter esse convencimento, você vai precisar negociar. Né? Então, muitas vezes, ele dentro da escala, né, de dívida do produtor rural, é como a gente faz. Primeiro, se você tem uma dificuldade, uma frustração de safra, você vai fazer um laudo de quebra de safra, um laudo de problema de mercado, um laudo de dificuldade de fluxo de caixa e vai buscar negociar. Lógico que cada tamanho de dívida, né, tem uma sensibilidade maior ou menor do banco em receber de você. Muitas vezes o produtor, às vezes, pega até crédito que não tem garantia, então, logicamente, que o banco vai preferir receber numa condição desvantajosa do que não receber, mas na maioria dos casos ele tem uma garantia real, então ele se firma naquilo ali, só que se o endividamento for muito grande, realmente ele pode não receber tudo, e aí ele começa a ficar mais sensível. E acho que uma dica importante, dentro do que você falou, buscar, né, se lógico, você tem um fluxo grande, você tem um relacionamento. Se você tem muita dívida, significa que você fez um relacionamento com os seus credores, com quem financia a tua atividade ao longo dos anos. E para você fazer esse relacionamento, você conversou, né? Então, se o produtor conversou para ter o crédito, na hora que ele tem a dificuldade, ele tem que conversar. Tentou alongar, não deu, vai para um próximo passo, que seria, né, tentar organizar essa recuperação. E se conversar antes, né, se trazer os credores à mesa, pode, né, se conseguir uma aprovação melhor na hora que chega lá junto na Assembleia de Credores. Então é isso, produtor. A gente está aqui hoje no Direito na Lida
trazendo, né, o tema recuperação judicial, é uma forma de você reorganizar o passivo, e a gente percorreu quem pode, né, fazer, né, o produtor rural que pode fazer essa recuperação, como que você dá entrada no pedido, né, e essa etapa que é a mais importante, suspendeu a operação, as dívidas durante 180 até um ano, 180 dias até um ano, e você vai para essa negociação. Negociação é realmente, um vai ceder, o outro vai ceder e chegar numa composição, né? Tentar um combinado, porque é essencial que o credor acredite que a sua operação é viável. E enquanto você está nesse processo de negociação, a sua operação continua, você continua plantando, você continua colhendo, com a diferença de que aquilo, como a gente disse, se torna público, né? Você vai ter que estar mostrando para o administrador judicial e o administrador para o juiz, olha, eu recebi tanto, eu tenho que pagar tanto, então que tudo aquilo está dentro do plano, dentro da normalidade. E aí, Marcelo, a gente aqui no programa, lógico, né? A gente tem conversa e tem dicas e tem coisas importantes para a gente falar dias e dias como a gente tem no treinamento. Mas o produtor entrou, né, fez essa negociação com os credores e conseguiu andar, né, tá ali com o plano de recuperação judicial aprovado. Como que vai evoluir daí para frente? Como que uma recuperação judicial, né, você conseguiu organizar seus credores, como que ela vai evoluir, como que ela pode terminar para o produtor? Como é que ele começou, né, ela vai terminar de alguma forma? Como que funciona a recuperação depois que você tem o plano de recuperação aprovado pelos credores?